Olá, seja bem-vindo ao Nada Trivial. Hoje é terça-feira, dia de a gente tomar a nossa dose de neurociência na veia. E eu quero falar um pouquinho sobre os caminhos da criatividade no nosso cérebro. A gente sempre se pergunta, né? Será que algumas pessoas são mais criativas, outras são menos criativas? Como é que funciona isso, né? Será que é um dom? Será que a gente nasce criativo? Bom, os estudos da neurociência têm trazido uma perspectiva, quem sabe, bem mais acalentadora para aquelas pessoas que não se consideram criativas e que precisam, na verdade, aprender a como desenvolver esse processo de criatividade. A história parece complicada, mas você vai ver que tem uma elegância na neurociência aqui para você sair daquele lugar trivial de achar que tem um hemisfério do seu cérebro que é criativo, né? Especialmente nos anos 90, uma coisa já meio velha, no século passado, as pessoas falavam assim: precisa desenhar com o lado direito do cérebro, precisa escovar o dente com a outra mão para poder estimular o hemisfério criativo. Nada disso, pessoal. O que a gente descobriu é muito mais complexo, muito mais profundo, bem o estilo aqui do Nada Trivial, né? Porque se fosse trivial, você já sabe, não ia ter a menor graça. Então, a perspectiva do processo criativo está muito relacionado a diferentes formas de ação do cérebro. Como assim, cara? O cérebro ele atua ativando algumas redes de funcionamento. Ainda que a gente, obviamente, tenha diferenças individuais e o processo de funcionamento cerebral também dependa das nossas experiências, existem modos de funcionamento cerebral que foram descobertos e são muito interessantes para isso que a gente tem que discutir. Então é o seguinte, quando você está focado, concentrado numa tarefa, resolvendo um problema, lendo alguma coisa ou estudando alguma coisa assim, bastante fechada, bastante concreta, você vai precisar usar o seu modo focal. Você vai precisar atuar, né, concentrado usando o que a gente chama de rede focal. Então você está colocando a sua atenção, todo o seu estado, né, focado para resolver aquele problema. Só que aí existe uma rede de saliência que pode sair desse modo focal e ativar um outro tipo de rede chamado de rede de modo padrão. Então a rede de saliência, ela justamente define se a gente vai ficar no modo focal ou se a gente vai ficar nesse modo padrão. E o que é esse modo padrão? O modo padrão é simplesmente é bem é bem estranho de falar, né? Mas basta que a gente divague, que a gente esteja solto, que a gente esteja pensando em coisas. Então, tô aqui, porque nossa, que bonito esse grafite, deve ser um artista assim, assado, e aí, que estilo que é, e aí por causa dessa história que você está pensando, você já lembra de um museu que você foi, e aí você lembra da cidade que você estava quando você foi nesse museu. E esse modo padrão da divagação é que permite que você construa novas conexões entre coisas que já existem. Então, quando você consegue sair do modo focal e, através da sua rede de saliência, entrar nesse modo padrão, que é simplesmente ficar divagando, você acaba conseguindo construir novas conexões, porque você aciona coisas que não têm correlação entre si. Então, não obrigatoriamente são coisas que já foram formatadas juntas, que são uma mesma categoria, ou que são do mesmo tipo de problema, ou do mesmo tipo de abordagem, dentro de uma competência específica. Então, um engenheiro pensando em fórmulas que ele vai aplicar para resolver ali um projeto, ou uma neurocientista pensando em como o cérebro funciona. E daí, quando você pula para essa rede de modo padrão, você começa a conectar. Então, por exemplo, eu como professora, sou considerada uma pessoa criativa pelos exemplos, pela forma como explico, como a didática. Só que essas considerações, essas conexões que eu faço entre, por exemplo, uma explicação em neurociência, um exemplo da vida comum, ocorre na rede de modo padrão. Porque eu estou andando pela rua e olho uma coisa e falo, nossa, isso aqui tem a ver com aquilo. Né? E aí isso junta um Lé com um CRE que não estava ainda conectado. E é essas conexões novas que produzem essas novas abordagens de se ver o mundo. Porque, no fundo, o que a gente acaba fazendo é apenas modificando conteúdos que a gente já tem. Então, inclusive, tem estudos mostrando que nós fazemos 3 processos. Ou a gente mescla 2 coisas, ou a gente entorta uma coisa que a gente já conheceu para poder usar de outro jeito, ou a gente pega uma parte de alguma coisa e aplica em outra coisa.
Na verdade, não se cria nada novo, mas essas novas conexões se dão justamente nesse momento. E aí tem um caso bem interessante para a gente contar de um grande artista muito criativo, Salvador Dalí, que usava uma técnica para conseguir usufruir melhor dessa rede de modo padrão, mesmo que ele não soubesse que estava fazendo isso. Ele usava uma técnica para sonhos lúcidos. O que são sonhos lúcidos? São esses momentos em que você está dormindo, que você começa a sonhar e que você toma consciência do seu sonho a ponto, inclusive, de poder direcioná-lo para uma determinada narrativa. E tem técnicas para você desenvolver essa habilidade. A que ele usava é até muito interessante, porque ele dormia, ele adormecia com um molho de chaves na mão. E aí, quando ele pegava no chão, no sono, as chaves caíam no chão e ele acabava acordando, despertando. E com isso ele ficava sempre beirando esse sonho lúcido. E era nesse momento que ele tinha, quem sabe, as suas principais ideias aí de produzir formas de abordar determinadas questões daquele modo completamente peculiar e único do próprio Salvador Dalí. Então, não tem nada a ver com usar mais um cérebro, um hemisfério mais do que o outro, não tem nada a ver com você ter nascido criativo, tem a ver com você ter esse treino de jogar para um lado para o outro, de sair de uma rede focal, né, de sair de um modo concentrado e conseguir, para o mesmo problema, abrir espaços nessa rede de modo padrão. Então, se você tem aí uma questão para resolver, alguma coisa que você queira inovar, algum produto, ou quem sabe uma solução para um problema de um relacionamento, alguma coisa que você precisa ser criativo efetivamente, tente usar menos a perspectiva de concentrar-se no problema e ficar ansioso tentando resolver o problema, e justamente caminhe no parque, deixe uma música leve, tomar o seu tempo, ou faça como o próprio Arquimedes, tome um bom banho de banheira, foi onde ele soltou o Eureka, ou como Newton, que praticamente desenhou a lei da gravidade observando uma maçã caindo no chão. Então, se você já sabe dessas soluções que a gente conta aos montes, né? Tem uma outra linda na química, que quando foi se descoberto o anel benzeno, que é uma molécula orgânica circular, foi uma pessoa que sonhou, não vou me lembrar agora quem foi o químico que fez isso, que sonhou com o Ouroboros, que é uma cobra comendo o próprio rabo. Então a gente muitas vezes já sabe intuitivamente qual é a solução, mas não consegue partir para essa rede de modo padrão, aonde essas diferentes funções e atividades e memórias e repertórios tomam a frente. Quer saber mais sobre neurociência? Acompanhe aqui o Nada Trivial, especialmente às terças-feiras, no Neurociência na Veia, e conheça também o Instituto Conectomos, que tem cursos, formações, mentorias para todo tipo de nível de conhecimento em neurociência e também desejo de aprofundamento. Se você curte aqui os nossos vídeos, não esquece de deixar seu like, compartilhar o nosso conteúdo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Isso é muito importante para a gente. Fazer algum comentário, dizer o que você pensa sobre essa abordagem de criatividade vai ser muito importante para a gente. E eu te espero todo dia útil aqui no Nada Trivial, que tem conteúdo novo, ou às terças-feiras no Neurociência na Veia. Porque se fosse trivial, não ia ter a menor graça. Até o próximo.